Olha, pra mim, memória... Memória pra mim é a construção da identidade. Memória é experiência. Como se fosse passasse um filme na minha cabeça. Existem muitos tipos de memória. E é importante, para viver em sociedade, ter memória social. O programa de pós-graduação em Memória Social é derivado de outros programas criados na Unirio em 1986 e que é o primeiro do Brasil, o primeiro da América Latina, que tem como objetivo formar pesquisadores para atuar em universidades, técnicos para trabalhar em centros culturais, bibliotecas, arquivos. É um programa que aceita alunos de qualquer área do conhecimento, independentemente de você ter estudado medicina ou teatro. Ao longo desses 30 anos, o programa de pós-graduação em Memória Social já formou mais de 400 mestres e 60 doutores. Algumas dessas dissertações e teses já foram transformadas em livros, como, por exemplo, a tese sobre Valdir Soriano, que virou um livro que foi recentemente publicado. Dentre os muitos projetos de pesquisa do programa, alguns deles já tiveram produtos como o documentário do Heitor Carrilho e os vídeos referente às caravanas euclidianas. O programa de memória social me proporcionou muito em termos de estudo, em termos de preparo para a pesquisa. Fiz primeiro o mestrado e depois o doutorado. Hoje eu trabalho com alunos de ensino médio, mas sempre atenta às questões de memória, que foi o que eu aprendi aqui no programa de memória social. Em 2005, demos início à primeira turma de doutorado e começamos efetivamente o programa em Memória Social. Foi o primeiro curso em Memória Social do Brasil. Esse programa já deu muitos frutos e eu poderia ressaltar o livro O que é Memória Social, Por que Memória Social e Memória Social e Novos Patrimônios, financiado pela CAPES, como universidade na França, e que foi uma publicação bilíngue e que nos deu muito prazer fazer. O programa de pós-graduação, na atualidade, é bastante abrangente. Mantém contatos com instituições de âmbito nacional e centros de pesquisas renomados internacionais. Já deu origem a vários programas de pós-graduação no campo da memória social, na Bahia e no Rio Grande do Sul. O programa de memória social, ele se insere na área interdisciplinar, e ele é composto por 4 linhas de pesquisa. A minha pesquisa se insere em memória e patrimônio, que são as relações da memória com o valor do documento. Outra linha de pesquisa é memória e linguagem. A gente tem a construção do discurso sobre vários temas muito pulsantes. Tem também nossa linha de pesquisa Memória e Espaço, que nesse momento de globalização, de mudanças de fronteiras, pensa como esses movimentos étnicos, raciais, vai atingindo as memórias. Para finalizar, a linha Memória, Subjetividade e Criação, ela tem a peculiaridade de tratar tanto da conservação como do aspecto criativo, inventivo. Eu fiz o programa de memória social, a linha Subjetividade e Memória. Na época eu trabalhava com adoção e desenvolvi uma tese relacionada a esse tema e vi que aqui eu teria condições de associar as questões ligadas, sobretudo ao testemunho de adultos adotados que buscavam as suas origens, com conceitos próprios ao campo da memória social. O programa atualmente dispõe de 4 laboratórios. O Laboratório de Memória e Imagem, o Laboratório de Práticas Sociais e Pesquisas sobre a Violência, o Laboratório de Memória e Documentação e o Laboratório de Práticas Orais. O programa tem vários tipos de bolsa para mestrado, doutorado, pós-doutorado e participa ativamente da mobilidade de estudantes. O programa de memória social já tem 30 anos. São 30 anos de pesquisa
de projetos. Eu quero é que esse programa tenha mais alunos, se expanda, cresça. E que, sem dúvida nenhuma, consiga manter contato com todos aqueles que passaram por aqui. Ampliando e consolidando os nossos convênios nacionais e, sobretudo, os convênios internacionais. A memória, antes de mais nada, ela é a essência da vida. Sem memória, não há vida. São fatos e acontecimentos que ficam gravados. Parece um cinema.